amigo, amiga que nos assiste. Nós já estamos na metade da nossa semana especial com reflexões e histórias sobre a Páscoa. E estamos muito felizes porque você está aqui conosco, porque vocês têm nos acompanhado durante toda essa semana. E com certeza, essa semana fará uma grande diferença nas nossas vidas, porque esse sacrifício que Jesus fez na cruz não tem preço, não é mesmo? E nós só temos uma alternativa, nos rendermos a este amor tão grande, né? Porque foi exatamente por amor que ele se entregou por mim e por você. Nós queremos fazer um desafio hoje para os adultos também. As crianças já se animaram, já estão mandando fotos das atividades que estão fazendo em casa, delas assistindo a programação, estão mandando os vídeos com a coreografia, lembra? Mas nós queremos também ter a oportunidade de receber fotos ou vídeos curtos dos adultos, porque nós, a partir de hoje, nós estaremos apresentando, não todos, mas estaremos selecionando alguns para apresentar na nossa programação ao vivo. Combinado? E agora é a hora das crianças treinarem mais um pouquinho, cantando a música e fazendo a coreografia, enquanto eu corro para me preparar para contar a história para vocês. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Tati e chegou agora o nosso momento de louvar a Jesus com a nossa música tema. Então eu quero convidar você a levantar aí do sofá e vamos juntos fazer os gestos? Então vamos lá! Sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar, quebrados se por ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar, quebrados e por ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.
Olá, meu nome é Pamela, nós somos de Turuçu, Rio Grande do Sul, e essa daqui é minha filha. Elisa. Eu estou emocionada de poder ver essas crianças participando ativamente na nossa semana especial. E quero aproveitar para mandar os parabéns aí para Yasmin. Parabéns, você está se saindo melhor do que muitas profs, viu? Os nossos parabéns também para o Heitor e os papais. Que lindo trabalho vocês estão fazendo com ele aí a partir da sua casa. Mandamos também os parabéns e um forte abraço para Elisa e Pamela. Que coisa linda, Elisa, ver os trabalhinhos que vocês estão fazendo e a maneira como a Pamela tem envolvido tantas mães para que as crianças possam ter este encontro especial com Jesus nessa semana. E nós estamos aguardando fotos, vídeos, tanto das crianças como os adultos participando aí da nossa programação. Que a partir de hoje, como você viu, você estará vendo outras fotos de outras pessoas que estão nos acompanhando aí nessa semana especial. Mas agora chegou a hora da história. E eu quero começar a história de hoje mostrando um objeto aqui para vocês. É claro que vocês sabem que objeto é esse, né? Não preciso nem fazer nenhum suspense. Este aqui é um despertador. Mas você sabia que no tempo de Jesus não havia despertador? Como assim? Como será que as pessoas eram despertadas no tempo de Jesus? Você quer saber? Então, as pessoas eram, olha só, elas eram despertadas com o cantar de um galo. Isso mesmo, o galo era o despertador na época de Jesus. E na história de hoje, nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma história onde o galo despertador tem uma participação especial, ok? Você se lembra que na história de ontem, nós encerramos, né? A história de ontem, ela aconteceu num jardim do Getsemane. E depois que Jesus orou, né? Recebeu ali a ajuda do anjo, porque os seus amigos estavam dormindo. Jesus fez uma repreensão para um dos seus discípulos. E sabe quem foi esse discípulo? Pedro. Isso mesmo. E Jesus disse assim, olha, Pedro, fica ligado, Pedro. Vigie e ore para não entrar em tentação. E eu vou te contar um segredo, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, não, Jesus, capaz que eu vou te negar. Eu te amo de todo o meu coração. E Jesus, fique esperto e me acompanhe, porque eu repito, disse e repito. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E tendo dito aquelas palavras, crianças, sabe o que aconteceu? Jesus foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote. Ele foi traído por Judas e levado para a casa do sumo sacerdote. E ele foi, indo ali para a casa do sumo sacerdote, mas Pedro e os amigos ficaram de longe, só olhando o que estava acontecendo. E o sumo sacerdote, ele queria contar fazer muitas perguntas para Jesus. E Pedro ficou de longe observando aquela cena que se passava. E de repente, sabe o que aconteceu? Apareceu uma mulher, A mulher, ela chegou perto de Pedro e falou, Pedro, ei, você é um dos amigos de Jesus, o Nazareno, Aquele que foi preso? E Pedro disse, não, claro que não, eu não sou amigo dele. E a mulher ficou assim meio desconfiada, foi embora. E depois apareceu outra mulher, que também falou, achei o discípulo aqui, um dos seguidores de Jesus. E Pedro
Não, você está enganada. Eu não conheço esse Jesus. E a mulher também saiu desconfiada, mas o que ela podia fazer, né? Pedro estava dizendo que não. Mas de repente, crianças, eis que surge um homem. E o homem, ele olha para Pedro e diz, olha, é você mesmo. Você é um dos discípulos de Jesus. Eu vi. E sabe por que eu sei? Porque eu sou primo daquele soldado de quem você cortou a orelha. É você mesmo. E Pedro falou, você está sonhando. Não sou eu não, não tem nada a ver comigo essa história. E quando Pedro negou Jesus, a primeira, a segunda, a terceira vez, sabe o que aconteceu? O galo cantou, né? O galo despertador cantou. E naquele instante, o olhar de Jesus que estava lá na casa do sumo sacerdote, voltou ali para Pedro que estava lá fora de longe e Pedro sentiu aquele olhar penetrando não só nos seus olhos, mas também na sua mente e no seu coração. E ele descobriu, ele percebeu que de fato havia negado Jesus 3 vezes. Mas crianças, a mesma coisa acontece conosco. Nós temos sido orientados, né, que o pecado não é legal, que o pecado mancha o nosso coração, mas mesmo assim, muitas vezes nós insistimos em pecar. E cada pecadinho que a gente comete, desobediência à mãe, o papai, a professora, briga com os irmãozinhos, os amiguinhos, a gente vai se aproximando do buraco até cair totalmente lá dentro, assim como aconteceu com Pedro. Mas sabem, como eu já falei para vocês, Jesus, ele nos ama de tal maneira que ele pode nos tirar, limpar o nosso coração, tanto do nosso erro, como foi o caso de Pedro, até mesmo quando a gente já foi longe demais, que caiu ali lá no fundo do poço, sabia? E quando a gente confessa a Jesus, né, reconhece que pecou, confessa a Jesus e pede perdão, sabe o que Jesus faz? Eu vou te mostrar agora com esta experiência. Aqui nós temos o mundo, né? O mundo como Jesus criou, né? O nosso coração, né? Como ele foi criado, assim, olha, como uma água límpida e cristalina, né? E essa água aqui, ela também pode ser representada por Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Também pode ser representada pelo Espírito Santo. Tem algumas passagens bíblicas em que o Espírito Santo ele é retratado como água também purificadora. E aqui, ó, estamos nós com o coração cheio de pecado. Mas quando a gente faz como Pedro, reconhece o pecado, confessa para Jesus e pede perdão, vamos ver o que Jesus, a água da vida, pode fazer por nós? Olha só, vamos lá. A Jesus pedimos perdão. Senhor, me perdoa por ter respondido à minha mãe. Senhor, Jesus, me perdoa porque eu briguei com meu irmãozinho. Me perdoa porque eu respondi mal à professora. E olha só, crianças, o que acontece? Quando a gente pede perdão com sinceridade de coração, Deus nos perdoa e limpa novamente o nosso coração de toda a sujeirinha, de toda a maldade do pecado. Que tal fazermos uma oração agora pedindo a Deus que nos perdoe? Tente lembrar de alguma situação, de alguma coisa que você fez esta semana ou até mesmo hoje que tenha magoado o coração de alguém ou o coração de Jesus e aproveite este momento para pedir perdão. Vamos orar? Querido Deus, o pecado, ele deixa marcas profundas no nosso coração. Mas eu quero te pedir, querido Deus, que me ajude, assim como essas crianças que aqui estão,
a reconhecer quando fomos longe demais, quando estamos indo longe demais no fundo do poço do pecado. E assim possamos dar um passo atrás, reconhecer o nosso pecado, reconhecer os nossos erros, confessar a Ti e pedir perdão. Porque assim fazendo, o nosso coração ficará limpinho outra vez. Muito obrigada pelo seu amor tão grande e perdoador. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, professora Clarice, mais uma vez dando atenção e carinho para as nossas crianças e, por que não, os adultos também, porque eu sei que os adultos ficam ligadinhos na história aí também dessa o momento das crianças. A gente que é grande, a gente gosta das historinhas também. Mas eu quero dar as boas-vindas para você que está nos acompanhando pelo YouTube, nos acompanhando pelo Facebook. Seja bem-vindo ao nosso encontro e é muito bom a gente poder se encontrar aqui. Ontem nós fomos quase 300 pessoas reunidas de norte a sul aqui. Que bênção, que bênção. Eu quero também mandar um abraço para os nossos pequenos grupos. Hoje eu estive lá no Cristal conversando com a irmã Isabel. Ela não está nos assistindo nesse momento, ela vai ver o programa depois. E ela não está assistindo porque ela está ajudando ali a organizar os pequenos grupos, porque nesse momento nós temos vários pequenos grupos funcionando pelo Zoom, pelo Google Meet e de várias formas, tem até alguns presenciais ali e está sendo uma bênção. Então, um abraço para todos que estão reunidos de uma maneira ou de outra nesta semana para adorarmos o nosso Deus, louvá-lo e agradecê-lo pelo sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário. Que bom que você está aqui com a gente. Eu quero aproveitar e mandar aqui alguns abraços. Hoje minha mãe não encomendou nenhum abraço. De repente até encomenda aí daqui a pouquinho. Mas eu quero mandar um abraço para uma prima, a prima Vera Lúcia, que mora lá em Cosmópolis. Ela me deu um puxão de orelha ontem. Eu falei, não sei se você lembra, eu falei que a família Lula é uma família pequena. E ela falou, não, a nossa família não é pequena, ela só é muito espalhada. É verdade, eu não vou negar. O meu bisavô, o pai do meu pai, teve, se não me falha a memória, uns 9 filhos. Era filho que não acabava mais. E pelo lado da minha vó também, ela teve vários irmãos. A família é grande, mas quando eu disse família Lula pequena, é do meu avô para baixo. Meu avô, meu pai, eu, meu tio, meus primos, e aí acaba a nossa família. Mas um beijo aí para Vera Lúcia, lá em Cosmópolis. Um abraço também para uma família muito querida nossa, o Mauri, a Cristiane e a Lívia, que estão nos assistindo lá em Porto Alegre, no bairro Sarandi. Vocês são muito especiais para nós. Um abraço forte para vocês. Um abraço para Marni Maciel e para o Sérgio, meus padrinhos de casamento. Meus padrinhos, que bom tê-los aqui conosco. Estão lá em Ji-Paraná, em Rondônia. Um beijo para vocês também. Um abraço para o irmão Alex, lá no Cristal. Irmão, dá um abraço por mim no Murilo. Quem conhece o Murilo sabe que é uma figura, e quem não conhece não sabe o que está perdendo. Um abraço aí para o Murilo também. Um abraço para o irmão Lemos e para a irmã Maria, lá no Cordeiro. Hoje estivemos lá com o irmão Valdir e a irmã Cleusa. Um abraço para vocês também, Valdir e Cleusa. Estivemos lá fazendo uma visita para o irmão Lemos e para a irmã Maria. Um abraço para vocês. Um abraço para o Patrick e Imael. Um abraço para a irmã Zilma e para o irmão Lourenço.
Um abraço para o nosso pessoal lá de Amaral Ferrador, que está nos acompanhando, a professora Alessandra, o Douglas, a família do Douglas. Um abraço para o nosso povo de Turuçu, irmã Eva, irmã Amanda, Adão, Moisés, o pessoal todo de Turuçu que está nos acompanhando. Um abraço para o meu cunhado também, Davi, está aqui nos acompanhando. E da minha filha aí, Davi. Um abraço especial, sabe para quem? Para um pastor amigo meu que está nos acompanhando, o pastor Willy Castro, peruano. Começou o ministério dele lá em Rondônia, no interior de Rondônia. Se não me falha a memória, o primeiro distrito dele foi lá em Jorge Teixeira. E ele com a esposa cuidavam daquele território lá. Era o terror do povo que andava na rua lá. Espero que lá no Amazonas, onde ele está morando agora, os pedestres tenham menos dificuldade com ele. Mas um abraço para você aí, meu amigo. Um abraço para sua esposa, para os filhos também. Um abraço para a irmã Ivani. Um abraço para a irmã Tereza. A irmã Tereza é uma bênção, lá do Parque Fragata, em Capão do Leão. Um abraço, minha irmã. Eu vou contar o teu segredo aqui. A irmã Tereza, nesse momento agora de pandemia não dá, mas na época que eu fui pastor ali do Distrito Central de Pelotas, eu cuidava da igreja do Parque Fragata, e podia estar o frio que fosse, a chuva que fosse, podia não ir ninguém, mas a irmã Tereza estava lá abrindo a igreja. Um abraço, irmã Tereza. Dê um abraço aí para o Betuel, para o Ezequiel, para a Raquel, os meus cantores de quarta-feira. Que Deus abençoe vocês todos aí. Um abraço para a irmã Edi, para a irmã Cleci. Um abraço para a Enajara, para a irmã Eva, para a Nara. Um abraço para o irmão João. Eu falei ontem do irmão João, marceneiro. Ele não pôde assistir ontem porque estava trabalhando, mas hoje ele está assistindo a gente aqui. Um abraço, irmão João. E olha, eu quero dizer o seguinte: tem marceneiros e marceneiros. Tem marceneiro que apenas coloca prego na madeira, mas pense num artista que sabe fazer coisa bonita. É o irmão João. Parabéns, irmão João. E se você quiser saber quem é o João, pergunta o endereço, que eu dou o endereço direitinho aqui dele para você encomendar um trabalho lá com ele, tá certo? Um abraço para a Caterine, lá em Pelotas, que está nos acompanhando, para o irmão Everaldo, para a irmã Lucelaine, para a professora Plícia, para a Ivanilde, para a Margarida, Maria Almeida e por aí vai. Se eu for ficar dando aqui um abraço para todo mundo, eu não vou dar conta de abraçar. Acabei de abraçar todo mundo e trazer a mensagem também. Acabei de ver aqui o nome da Angélica e do Ronaldo. Um abraço para vocês também. Mas agora chegou o momento da gente o momento da gente orar, buscando as bênçãos de Deus. Eu falei do irmão Lemos ainda há pouco. Eu estive lá. Ele está precisando da nossa oração. Está doente, com um problema na perna. Vamos orar por ele, vamos orar pela esposa dele, a irmã Maria, que está cuidando dele lá, dando todo apoio para ele nesse momento difícil. E assim como o irmão Lemos, Maria, tem tantos outros passando por problemas de saúde. São tantos que estão enfrentando problemas financeiros, problemas familiares, problemas espirituais. Está difícil esse momento. E precisamos muito de oração. Nós vimos ontem no programa que o segredo da vitória de Cristo, que é o nosso segredo também, é estarmos ligados ao Pai. E para estarmos ligados ao Pai, a melhor maneira é orando. E como temos feito todas as noites, eu quero convidá-los a cantarmos o nosso hino, que já é uma oração também. Escuta o meu clamor. E após esse hino, vamos orar.
Vamos orar? Aí onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que nos deste. Obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção. Obrigado porque, apesar das lutas, tens estado ao nosso lado, dando-nos as vitórias. Obrigado, Pai, porque agora podemos estar reunidos para adorarmos a Ti, estar reunidos para estudar a Tua palavra, estar reunidos para agradecermos pela salvação que nos é ofertada. Mas também, Pai, além de agradecer, queremos colocar em Tuas mãos as nossas necessidades. Cada um de nós aqui, Pai, os Teus filhos, temos lutas, dificuldades, problemas, temos sonhos, projetos e pedimos, Pai, venha nos abençoar a todos. Cuida de nós, coloca os Teus anjos ao nosso redor. Se preciso for, Pai, faça os Teus milagres na nossa vida. E de uma maneira especial eu peço as Tuas bênçãos sobre o irmão Lemos. Ele está precisando da Tua ajuda, Pai. Esteja com ele, esteja com a irmã Maria. Pedimos também, Pai, as Tuas bênçãos sobre a irmã Vilma. Ela também está precisando da Sua ajuda. Esteja também, Pai, com a irmã Margarida, está sofrendo, coração despedaçado. Ajude-a, Pai. O Teu Santo Espírito Consolador, ajude, esteja ali com ela. Pedimos também as Tuas bênçãos sobre a família da professora Plícia. Cuide de cada um deles, Pai. E com esses nomes que mencionamos, estamos aqui simbolicamente, Pai, colocando todos os outros pedidos nas Tuas mãos, suplicando que Tu possas olhar para cada um dos Teus filhos e abençoá-los de acordo com a Tua vontade. Pedimos agora, Pai, que venhas estar conosco, nos abençoando ao estudarmos a Tua palavra. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegou o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Antes, porém, eu tenho que dizer que eu acabei de ganhar mais um puxão de orelha. E foi enquanto a gente estava cantando o hino. E o meu puxão de orelha veio da irmã Clausete, lá de Amaral Ferrador. Ela mandou o Douglas me puxar a orelha e o Douglas puxou. O Douglas falou: pastor, um abraço para minha mãe, porque ela reclamou que o senhor só fala de mim. Então, irmã Clausete, um abraço para a senhora, um abraço bem apertado, mais apertado para a senhora do que para o Douglas, tá bom? Agora, eu só tenho como mandar o abraço daqueles nomes que eu vejo aparecendo aqui. Então, puxa a orelha do Douglas também, para amanhã ele dizer que ele, a senhora e as outras pessoas que estiverem assistindo, a gente manda um abraço também, tá certo? Então, um abraço para todos vocês. E por falar em nomes aparecendo aqui, eu quero aproveitar e dizer para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, Lícius Lula. Aperte o sininho aí, ative o sininho para que amanhã, quando a gente começar a transmissão, você seja avisado e não perca nenhum momento e possa estar aqui conosco. E se você está nos acompanhando pelo Facebook, aproveita aí para nos seguir, aproveita aí para compartilhar, aproveite aí para curtir, aproveite aí para fazer uma sala de vídeo e vamos espalhar a mensagem da esperança, a mensagem da salvação para todos aqueles com quem a gente tiver condições de compartilhar, tá certo? E se você está assistindo pelo Facebook, se inscreva lá no canal do YouTube. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveite também para você nos seguir ali no Facebook, porque vai que dá um problema na transmissão, você pula para outra rede social e não vai perder nada, tá certo? Muito bem, pegue a sua Bíblia aí que chegou a hora de nós estudarmos, como eu disse, a palavra de Deus. Deu um tilt aqui, apertei o que não era para apertar e apareceu o hino aí de novo.
é essa complicação da gente falar e cuidar da tecnologia ao mesmo tempo. Mas vamos lá abrir a palavra de Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já falhou alguma vez? Falhar é a mesma coisa que fracassar? O que você acha? Falhar é a mesma coisa que fracassar? Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida, já falhamos de alguma forma. Por exemplo, se você sabe andar de bicicleta, eu duvido que você nunca tenha falhado. Ou será que você fez a mágica de, na primeira vez que subiu na bicicleta, já começou a pedalar e nunca caiu? Os jovens têm aquela expressão, né? Quem nunca? Pois é, quem nunca levou uma queda de bicicleta? Ah, mas eu não sei andar de bicicleta. Mas todos nós, quando a gente começou a aprender a andar, a gente caiu, foi muito. Talvez a gente não lembre, mas todos nós falhamos. Isso que eu estou dizendo aqui é apenas um exemplo. Para vocês terem uma ideia, 90% ou mais dos atletas que competem numa Olimpíada, eles nunca ganharam medalhas. Eles falharam. Agora eu pergunto, o fato de eles falharem significa que eles fracassaram? O fato de você ter caído de bicicleta significa que você fracassou no aprendizado de andar de bicicleta? O fato de você ter caído quando estava aprendendo a dar os primeiros passos significa que você fracassou em aprender a andar? Veja, nem sempre a falha significa fracasso. Nessa noite eu quero convidar você a meditar um pouco na vida de um personagem. Até porque na Bíblia nós temos muitos personagens que nós admiramos, que conquistaram vitórias fantásticas. Mas temos também o registro de personagens da Bíblia que falharam. Que falharam. Sabe por que a Bíblia traz o registro desses personagens que falharam? Por uma razão bem simples. A Bíblia não nos foi dada por Deus para tentar passar um pano. Não foi dada por Deus para tentar tampar o sol com a peneira, não. A Bíblia nos mostra esses personagens exatamente como eles eram. O ano passado eu fiz uma série de mensagens aqui, se você procurar no nosso... Esses dias atrás, anteontem, caiu no Facebook. Aqueles que estavam no YouTube continuaram. Hoje caiu no YouTube, mas aqui no Facebook a gente vai continuar. Eu estou dizendo que a Bíblia, ela nos conta a história de personagens com vitória e personagens com fracassos. Eu só peço agora que ninguém ligue para mim nesse momento, porque agora eu não posso atender, tá certo? E convidei você para abrir a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Vamos orar novamente? A gente teve esse atrapalho aqui, vamos orar mais uma vez para pedir as bênçãos de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque apesar das lutas, Tu estás nos abençoando, nos acompanhando. E eu peço, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja conosco neste momento, ajudando-nos a compreendermos a Tua mensagem, a Tua palavra. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Bíblias abertas, Lucas capítulo 22. Vamos seguir aqui, porque o nosso tempo está correndo. Vamos ler a partir do verso 54.
No verso 54 a gente lê assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A história você conhece, sabe bem. A gente teve a oportunidade de acompanhar ali a história que a professora Clarice nos contou. E agora eu quero aproveitar para dizer que estamos novamente conectados no YouTube. A história, ela nos mostra que Deus, ele tem um amor muito grande pelos seus filhos. Eu quero dizer para você que Deus, ele é mais poderoso que o inimigo. O inimigo não está querendo que essa mensagem seja dita hoje. Agora é a bateria que está acabando aqui, mas... Alô, alô, teste, pronto. Justo agora acabou a pilha do microfone. Como eu disse, há uma guerra espiritual. O inimigo, ele não quer, mas ele já é derrotado em nome de Jesus. E agora nós vamos continuar. Sabe por que o inimigo está tentando atrapalhar? Porque ele sabe que você precisa desta mensagem de hoje. Ele sabe que você precisa conhecer a história de Pedro. Você precisa saber que assim como Pedro errou, eu e você também erramos. E às vezes, a gente se sente como não tendo mais alternativa. Quando a gente olha aqui a história de Pedro, a gente percebe que ele chegou a praguejar. A Bíblia diz, em outro texto, que ele praguejou, ele chegou a xingar. Xingar não no sentido aqui do Rio Grande do Sul, mas é bom vocês saberem, o resto do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, xingar é outra coisa, xingar é brigar. No resto do Brasil, xingar é dizer palavrão. E Pedro chegou a dizer palavrões ali para dizer: eu não conheço ele, eu não tenho nada a ver com ele. Sabe, queridos, eu não sei qual o seu pecado, eu sei dos meus. Eu não sei qual é o seu pecado. Mas eu acredito que maior que o de Pedro não foi. E a história de Pedro, ela não termina aqui. Cristo havia alertado a ele dizendo: Pedro, você está se achando forte. Se a gente voltar a alguns versos, a gente vai ver o contexto desse recado que Jesus deu para ele. Jesus disse para os discípulos: eu estou indo para Jerusalém para morrer. E Pedro disse: que é isto, mestre? Se for preciso, a gente morre junto com o Senhor. Foi aquele momento que Jesus disse: para trás de mim. E Jesus disse: Pedro, fique atento, Pedro. Você está se achando forte. Você está dizendo que está disposto a me acompanhar até a morte. Mas lembre que antes que o galo cante, você não vai me negar uma vez.
você não vai me negar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Quantas vezes você já se sentiu forte? Você já se sentiu capaz espiritualmente de derrotar o inimigo e na hora que você menos esperava, estava lá no fundo do poço do pecado? O inimigo é astuto. A gente está vendo esta noite o tanto que ele está tentando atrapalhar. O inimigo é cruel. O inimigo, ele sabe dar rasteiras para enganar o povo de Deus. O inimigo sabe te dar rasteiras. E sabe qual é a maior rasteira que o inimigo dá? Não é levar você a pecar. Não é me levar a pecar. Ele sabe muito bem como nos tentar, como nos fazer tropeçar, como nos enganar. Essa é a função dele, ele é o enganador. O inimigo sabe, mas esta não é a maior armadilha dele. A maior armadilha que ele põe diante de nós é achar que nos fazer achar que fomos longe demais e que chegamos num estágio que é impossível recebermos o perdão de Deus. Naquele momento que Pedro estava em volta daquela fogueira, olhando ao longe Jesus sendo interrogado e julgado, ele escuta o galo cantando. Naquele instante em que ele escuta o galo cantar, como a gente costuma dizer, a ficha cai para ele. E ele lembra direitinho o que Jesus havia dito: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E neste momento, Ellen White nos diz que no instante em que o galo canta e Pedro se conscientiza do vacilo que ele havia dado, do erro que ele havia cometido, ele olha para Cristo. E no instante em que ele olha para Cristo, Jesus estava olhando para ele. Meus pais estão me assistindo aqui. Meus filhos também estão me assistindo. E eu me lembro, me perdoem meus pais e me perdoem meus filhos também. Mas eu me lembro de algumas vezes que eu fiz alguma coisa errada e eu recebi aquela olhada de canto de olho do meu pai, da minha mãe. E dei também uma olhada de canto de olho para os meus filhos, principalmente quando está fora de casa e eles aprontavam alguma, a gente dava aquela olhadinha assim: em casa a gente vai conversar. Mas o olhar que Cristo deu para Pedro não foi esse. O olhar que Cristo deu para Pedro não foi: olha, eu te avisei, Pedro. Toma, agora aguenta, eu te avisei. Não. O olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação. Naquele instante em que Pedro olha para Jesus, a única coisa que ele consegue ver no olhar de Cristo é amor, perdão, misericórdia. E é por isso que ele sai chorando. Ele sai chorando porque ele se conscientiza da sua condição de pecador e ele entende que Cristo o ama. E sabe, queridos, o mesmo amor que Jesus demonstrou por Pedro é o amor que ele tem por você. O mesmo olhar de perdão que ele deu para Pedro, ele está dando para você nesse momento. Da mesma forma que aquele olhar de Jesus dizia para Pedro: Pedro, eu não estou te condenando, Pedro, eu não estou te acusando, eu estou te perdoando. É a mesma coisa que o olhar de Cristo está dizendo para você nesse momento. O olhar de Cristo para você está dizendo: filho, eu não estou aqui para te condenar. Eu não estou aqui para olhar para o teu passado. Eu estou aqui para te perdoar e te dar um futuro. Sabe, queridos, Pedro teve a oportunidade de receber este amor maravilhoso. Pedro falhou, sim, mas Pedro não fracassou.
Ele teria fracassado se ele não tivesse aceitado este amor e esse perdão de Cristo, mas ele aceitou. Ele reconheceu que era um pecador. Ele reconheceu que precisava do perdão. E mais importante ainda, ele aceitou o perdão que Jesus estava oferecendo para ele. Pedro falhou, mas não fracassou. Eu disse no começo que todos nós temos as nossas falhas. E entre as falhas, eu mencionei algumas falhas da vida, mas agora estou me referindo a falhas como pecado. Todos nós temos as nossas falhas. Eu sou pastor e eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas falhas também. A Bíblia diz que todos nós falhamos, todos somos pecadores, não há um justo sequer. Mas o fato de eu e você falharmos não significa que precisamos fracassar. Nós teremos fracassado se atravessarmos esta vida e no momento em que Cristo voltar, nós não estivermos preparados para sermos levados, para vivermos eternamente com Ele. Aí sim teremos fracassado. O fato de hoje nós falharmos não significa que precisamos fracassar. E para não fracassarmos, a única coisa que precisamos fazer é aceitarmos o perdão que Cristo está nos oferecendo. Reconhecermos assim como Pedro fez. Pedro reconheceu que era um pecador, reconheceu que precisava do perdão, reconheceu que precisava da salvação em Jesus. E se você também reconhecer que é um pecador, se você reconhecer que precisa do perdão e aceitar o perdão que Jesus está lhe oferecendo, aceitar a salvação que Jesus está lhe concedendo, você não será um fracassado. Você será alguém que comete falhas, mas é vencedor em Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando, não, pastor, para mim não dá, eu já fui longe demais. Eu tive a oportunidade, eu já contei isso em alguns batismos que eu fiz, mas eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, me perdoe não dizer exatamente o local, quem vivenciou a história vai saber de quem eu estou falando, mas como tem pessoas do Brasil inteiro nos acompanhando agora, eu não vou poder mencionar nem o local e nem o nome da pessoa, obviamente. Mas alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de batizar um jovem. Alguns momentos antes do batismo, ele chegou à igreja no carro da polícia, acompanhado de 4 policiais. Ele chegou algemado, e no momento em que ele desceu do carro da polícia, um policial ficou na frente da igreja ali do lado de fora, outro policial foi lá para o fundo da igreja, também do lado de fora, um policial à paisana, não estava uniformizado, ele estava à paisana, entrou e ficou ali dentro da igreja, e o 4º policial foi lá para a sala de esse jovem esperando o momento do batismo e ficou ali junto dele. Na hora do batismo, quando eu entrei no tanque, porque a igreja adventista, ela crê no batismo em que a pessoa é mergulhada nas águas, assim como Jesus foi mergulhado. Então, ali na igreja havia um tanque cheio d'água, eu entrei naquele tanque para fazer o batismo, e aquele jovem foi entrando, e ele estava com as mãos algemadas ainda, e eu falei com o policial, mas pelo menos agora tira a algema. O policial tirou a algema dele, eu batizei. Na hora que ele saiu, ele só trocou de roupa, foi algemado novamente, e dali já voltou para o carro da polícia, e do carro da polícia foi para o presídio novamente. Sabe por que tanto policial assim nessa situação? Por uma determinação judicial. Quando nós fomos pedir autorização para o juiz para fazer esta cerimônia, o juiz autorizou que ele fosse batizado, mas nessas condições.
Agora, o interessante é que a ordem do juiz, para que houvesse esses policiais todos ali, não era para nos proteger, não era para me proteger, não era para proteger a igreja dele. Mas todos esses policiais eram para proteger aquele jovem. Sabe por quê? Ele havia feito tanta maldade, tanta coisa ruim, que ele já havia sido jurado de morte várias vezes. Ele chegou a dizer para mim, pastor, eu matava para ver o tombo. Só para vocês terem uma ideia. O pai dele tinha o seu local de trabalho e à noite ia um morador de rua dormir ali, do lado de fora, mas aproveitava coberta na frente para dormir ali e não ficar no relento. Ele chegava depois que o local de trabalho estava fechado. Saía de manhã cedo antes que o trabalho fosse aberto novamente. Não incomodava ninguém. Mas esse rapaz matou o morador de rua. Matou degolando. Corpo para um lado, cabeça para o outro. Por simples maldade. Ele também é possível. Sabe, queridos, eu quero nesta noite dizer que Cristo Jesus está olhando para você. Olhando com olhar de perdão. Olhando com olhar de salvação. Aceite esse perdão. Aceite essa salvação. Você recebeu novamente. E já vou adiantar que amanhã você vai receber e durante toda a nossa semana você estará recebendo o link para, através desse link, você dizer se você aceita o perdão de Cristo ou não. Preencha esse formulário. Coloque ali o seu nome e diga, eu aceito. Eu aceito estudar a Bíblia, eu aceito o perdão de Cristo, eu quero ser batizado. Coloque ali. Diga para Cristo, diga publicamente através desse formulário que você aceita o perdão, você aceita a salvação em Cristo Jesus. A cada noite eu tenho apresentado uma pessoa que passou por uma luta, falhou, mas não fracassou. Ontem nós mostramos a história do Marcelo e hoje eu quero mostrar para vocês a história de um casal, o Sebastião e a Lúcia Soares. Acompanhe essa história. Vá escutando essa história enquanto você preenche esse formulário. E depois eu vou orar por você. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita. Cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito dos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida.
Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa, que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na igreja adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. É verdade, queridos. Você pode ter o mesmo resultado na sua vida que o Sebastião e a Lúcia tiveram. Passaram por momentos de falha, muitas falhas terríveis, mas não fracassaram. Não fracassaram porque eles se entregaram a Jesus. Não fracasse. Você tem falhas? Tem, eu tenho também. Mas entreguemos estas falhas a Jesus. Peçamos o perdão a Ele. E ao invés do fracasso, Ele nos dará a vitória. Não fique em dúvida, tenha certeza. Jesus está te olhando com olhar de amor, com olhar de perdão, dizendo: filho, filha, eu morri por você. Esse formulário que você recebeu, ou talvez vá receber ainda, preencha ele e diga: eu aceito, eu recebo o seu perdão, eu recebo esta nova vida, eu recebo esta nova oportunidade, eu recebo esta vitória que tu estás me dando. E mais que isso, coloque a tua vida nas mãos de Deus, estude a palavra de Deus. Seja batizado. Aquele jovem que eu contei a história foi batizado.
seja batizado também. E tenha certeza que a vida eterna será concedida não aos fracassados, mas aos vitoriosos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de recebermos o Teu olhar. É verdade que falhamos muitas vezes, falhas pequenas, falhas imensas, mas obrigado, Pai, porque no Teu olhar nós não vemos as cobranças pelas nossas falhas. Obrigado porque no Teu olhar nós vemos amor, nós vemos perdão, nós vemos esperança, nós vemos salvação. E agora, Pai, pedimos que venhas nos ajudar-nos a aceitarmos a vitória que Tu desejas nos conceder. Não queremos ser fracassados, Pai, queremos ser vencedores. Como a própria Bíblia diz, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ajude-nos, Pai. E se tiver alguém indeciso ainda, toque em seu coração. Ajude-o a escolher a vitória em Cristo Jesus. Venha nos abençoar. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Aqui estamos terminando o nosso programa de hoje. Infelizmente, tivemos alguns contratempos. Nesse momento que estamos encerrando a mensagem, no YouTube não está havendo a transmissão. Mas, como eu disse, o inimigo tenta atrapalhar. Mas a vitória é de Jesus. A gente vai encerrar aqui a transmissão e dentro de alguns momentos eu vou colocar a gravação do nosso encontro de hoje no YouTube e aqueles que não assistiram poderão assistir e aqueles que assistiram apenas uma parte poderão assistir toda a programação, porque a vitória não está com o inimigo, a vitória está com Cristo Jesus. E se lembre, nas suas orações, nós estamos no meio de uma guerra. No meio dessa semana, temos ainda muitas bênçãos para receber. Tem pessoas que estão precisando receber a salvação em Cristo e estão dependendo de você levar a eles essa mensagem. Compartilhe esta mensagem. Não deixe que ninguém se perca por você não estar compartilhando esta mensagem. Uma boa noite, que Deus nos abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim o permitir.